paz, sim, você é um homem que tem muita fé. Olá, crianças! A paz do Senhor para todas vocês! Como foi combinado, nós vamos continuar a história do nosso patriarca Abraão. Abraão, como eu já falei, foi muito importante para o povo de Israel e até hoje ele é, porque Deus prometeu para ele uma nação tão numerosa como as estrelas do céu e as areias do mar. Pegue a sua Bíblia e vamos acompanhar esta história de hoje, que é Abraão e Isaque no Monte Moriá. Ela está registrada no livro de Gênesis, capítulo 21 e capítulo 22. Vamos lá conhecer essa história? Deus havia prometido a Abraão e a sua esposa Sara que eles teriam um filho e que seus descendentes tornariam-se uma grande nação, tão numerosa quanto as estrelas. O problema era que eles eram muito velhinhos e não tiveram filhos até aquele momento. Abraão tinha ficado tão desesperado para ter um herdeiro que teve um filho chamado Ismael da serva de Sara, que se chamava Agar. Deus prometeu que os descendentes de Ismael seriam também uma grande nação. Quando Deus disse a Abraão que ele teria um filho de Sara, Abraão riu consigo mesmo, pois ele era muito velho. Quando Sara ouviu os 3 visitantes enviados por Deus dizerem que ela teria um filho no período de 1 ano e que Deus havia prometido isso, ela riu também sem acreditar. É impossível para eu e Abraão termos um filho nessa idade que nós estamos. Entretanto, o Senhor foi misericordioso com Sara e manteve a sua promessa. No ano seguinte, miraculosamente, Abraão e Sara tiveram um filho. Abraão, que tinha 100 anos de idade, deu ao seu filho o nome de Isaque. Isaque significa ele ri. Abraão amorosamente viu seu filho de um bebezinho se tornar um menino grande. Então Deus decidiu testar Abraão e falou assim: Abraão, pegue seu filho amado Isaque, vá para a região de Moriá e sacrifique ele na montanha que eu te mostrarei. Abraão sabia que Deus não queria que ele matasse seu filho, era contra a lei de Deus, mas ele também sabia que ele devia crer em Deus e obedecê-lo. No dia seguinte, ele cortou madeira suficiente para uma oferta, um holocausto. Carregou um burro, então partiu com 2 servos e Isaque numa jornada no sentido de Moriá. Depois de viajar por 3 dias, Abraão viu a montanha de longe. E ele falou aos seus 2 servos: fiquem aqui esperando embaixo no monte, que eu e Isaque vamos subir a montanha para adorar a Deus. Abraão tomou as madeiras para a oferta que iria fazer no monte e colocou em cima de Isaque. E Abraão ficou carregando o fogo e a faca. No caminho, Isaque perguntou: pai, o fogo e a madeira estão aqui, mas onde está o cordeiro para a oferta que o Senhor vai fazer a Deus? E Abraão respondeu: meu filho, Deus providenciará o cordeiro para a oferta que nós vamos fazer. E os 2 continuaram sua caminhada para o topo da montanha. Quando chegaram lá no topo, Abraão construiu um altar e então arrumou a madeira ali. Ele amarrou Isaque e o deitou na madeira. Ele estendeu a sua mão e pegou a faca. Naquele momento, um anjo gritou bem alto para Abraão: Abraão! Abraão! Cesse esse sacrifício. Esse teste não precisa mais ser feito. Não encoste a mão em Isaque. Eu sei que você teme a Deus e que você o coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Pode poupar o seu filho. Abraão olhou para cima e viu um carneiro preso por seus chifres nos galhos. Ele pegou o carneiro e o ofereceu como oferta queimada ao invés de Isaque. Ele nomeou aquele lugar de Deus proverá, que significa Jeová Jireh. O anjo novamente falou com Abraão:
Como você não negou o seu único filho, Deus o abençoará e fará a sua descendência tão numerosa quanto as estrelas e a areia do mar. Através dos seus descendentes, todas as nações da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu. Então Abraão e Isaque desceram da montanha e encontraram os servos que estavam esperando, e partiram para o sul de Berseba, onde eles ficaram. Crianças, vocês viram que a história de Abraão é maravilhosa? Deus fez milagrosamente nascer um filho na sua velhice. E depois Deus pediu para ele adorar somente a Deus e fez um teste com Abraão e Abraão foi aprovado. E muitas vezes a gente fica pensando como agradar a Deus. Você sabia que a Bíblia, toda a Bíblia fala de Jesus? Pois é, nós devemos adorar somente a Cristo, porque Ele é o nosso Deus, o nosso único Senhor e Salvador. Nós não devemos adorar nada mais do que Deus. Ele é em primeiro lugar. E depois podemos amar o nosso próximo. E Abraão obedeceu direitinho essa ordem, esse mandamento de Deus na vida dele. Por isso, Abraão foi chamado de amigo de Deus, um homem que hoje é muito amado por todo o povo de Deus. Vamos obedecer a Deus? Obedecer a Deus é muito importante e crer nas suas promessas também é importante. Vamos orar, crianças, por essa história de hoje? Senhor, muito obrigada, Senhor, por essa história que o Senhor nos mostrou na Tua Palavra, que nós possamos ser obedientes e confiar nas Tuas promessas, assim como Abraão, Senhor, confiou em Ti. Senhor, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. No domingo que vem, vamos contar mais histórias sobre esse patriarca chamado Abraão. E você vai conhecer que através dele, você também é abençoado. Um beijo e até domingo que vem. Meu papai, sim, você é um homem que tem muita fé. Deixou tudo para trás pra seguir só o caminho que Deus faz. Meu papai, sim, você é um homem que tem muita fé. Deixou tudo para trás pra seguir só o caminho que Deus faz. Papai, sei que sou filho da promessa. Deus quem me deu pra você e deu você pra mim, e deu você pra mim. Eu aprendi a sempre obedecer, mesmo quando não entender. Assim como você segue o caminho de Deus mesmo sem ver. Papai, sei que sou filho da promessa. Deus quem me deu pra você e deu você pra mim, e deu você pra mim. Eu aprendi a sempre obedecer,